5 minutos de música. Eu sou presença divina da luz. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou presença divina da paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Presença de luz. Presença da paz. Presença do amor. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou presença divina da paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou presença divina do amor. Eu sou, eu sou. Salve, 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 queridos irmãos. Agradecendo a todos pela presença, por mais uma noite de estudos do Livro de Ouro de Saint-Germain. Agradecendo também a todos que nos seguem pelo YouTube. Gratidão, Jane, Leila, Maria Lúcia, Sueli. Há muito tempo você não lê, hein, Sueli? Vamos ler hoje. Selma, tudo bem? Soraya, tá frio em Curitiba, Soraya? Tereza, Cristina, Nelson, abre a sua câmera, estou querendo ver seu rosto. Marta, Sueli Melo, e a todos que ainda vão chegar, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nesse momento santo das 18 horas, nosso estudo do discurso 22. Vamos fazer uma pequena sintonização, depois de ficar ouvindo essa musiquinha do Eu Sou, que é maravilhosa. Vamos fechar os nossos olhinhos, pés no chão, coluna ereta.
Vamos nos alinhar com a nossa presença, pedindo a guiança dela, para que a gente absorva toda a radiação de cada palavra que será lida no estudo de hoje, esse belíssimo estudo do livro de ouro. Vamos entrar no nosso templo interno, sentindo o nosso coração, na câmara interna do nosso coração, nossa chama trina, a centelha de Deus em nós. Vamos visualizar um belíssimo e radiante sol dourado. Esse sol dourado que irradia raio de luz para cada célula dos nossos corpos atômicos. Vamos sentir que esse sol traz luz e regenera todos os nossos órgãos vitais. Inspirando e sentindo a chama trina, bailando as três flâmulas, azul, amarelo e rosa, sentindo o poder e a fé de Deus em nós, de Deus Pai, o amor de Deus Mãe e a iluminação de Deus Filho. Vamos inspirar, invocando os mestres Eumória, Kutumi, Saint-Germain, Jesus Cristo, os mestres e instrutores, para que estejam conosco e façam um trabalho junto com a nossa presença, para trazermos as nossas atividades diárias, toda a prática desses ensinamentos. Vamos inspirar mais uma vez, vagarosamente vamos abrindo nossos olhos, abrindo nossos livros. No discurso 22, na página 163, para fazer a invocação, livros à altura dos olhos, inspirando, página 163, discurso 22, para aqueles que têm o livro em PDF, já sabe que é a invocação. Juntos. Ó tu, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipetrante, tua opulência e substância onipresente e onipenetrante. Nós abrimos a atividade da consciência exterior para a direção consciente e moldamos, dentro da forma, todas as boas coisas que desejamos. Rendemos louvor e graças por tua ação inteligente nessas mentes com teu amor, tua sabedoria e teu poder, para guiá-los e levá-los dentro da perfeição total. Trago-vos saudações dos seres ascensionados, que sempre ministram junto aos mensageiros da luz, envolvendo-os nos seus mantos de luz, iluminação e proteção. Inspirando mais uma vez e sentindo toda a radiação de cada palavra dessa invocação. Nós paramos na página 165, certo? E na página 164, nós tratamos, quer dizer, esse capítulo, esse discurso falava principalmente do plano psíquico, que a gente foi falando bastante na vez passada. Então, a gente pode começar desde a primeira página, desde o primeiro parágrafo da página 165, para a gente se atualizar e seguimos. Tudo bem? Alguém quer começar a leitura? Por gentileza? Sueli, quer? Já há muito tempo você não lê?
Abra seu microfone, por gentileza. Boa noite a Boa todos. noite. Vou me esforçar, tá? Com certeza. Com Página amor. 165. Continuando. Aqueles que perderam o poder de controlar suas paixões, tanto pelo sexo como pela ira, ficaram, consciente ou inconscientemente, enredados na esfera psíquica do pensamento e sentimento, abrindo desse modo as portas de seus belos e magníficos templos de Deus. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarraram-se a eles, intensificando suas paixões, até torná-las descontroladas, quando, de outro modo, poderiam ser dominadas. Seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis, porque seriam, então, apenas lançados fora dos seus corpos físicos e libertados. Mas, uma vez enredados nessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê? Porque imprimem imagem em seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou terceira encarnação. Vencer as criaturas depravadas e encontrá-las em toda parte. Aqui a gente para um pouquinho. Muito obrigada. Gratidão. Aqui, como a gente estava falando dessa esfera psíquica, o quanto é importante nós controlarmos nossos pensamentos e sentimentos através do alinhamento com a nossa presença, né? E foi colocado essas obsessões e paixões que passam de uma encarnação para outra, e ele coloca de uma maneira bem fácil da gente entender o quanto isso é danoso para as futuras encarnações nossas, que seria preferível que cobras, cascavéis, imagina, o veneno da cobra mata, né? Mas era preferível a cobra nos picar, porque eu acho que ainda teria algum remédio, né? Um antídoto, do que a gente se deixar enveredar por esse plano psíquico e ser dominado pelas nossas paixões. Fala, Jane. Tá bem? Assim? É isso? Então, orai e vigiai o tempo todo, né? Orai e vigiai. Então, essa Eu primeira acho que parte só que a gente leu... complementando, Evelyn, você Sim, falou vai. perfeitamente, eu acho que é exatamente isso. Mas é que quando ele fala, por exemplo, em cobra cascavéis, é coisa assim, do externo que te pica, tenta te picar, né? Mas quando você abre a porta, é você próprio que se obsedia, ou seja, você se aprisiona nas paixões. Nas suas próprias Nas paixões, próprias né? paixões, nas próprias criações. Quer Então, dizer, a eu acho cobra seria algo externo, algo externo, né? que está tentando, né? Está Com certeza. buscando te violar, mas Quer dizer, é mais fácil, mais, né, de você conseguir exatamente se se desvencilhar do livrar. que as suas próprias criações quando você abre a porta para isso, né? E a gente vê que as nossas criações são terríveis, né? Cada vez que você tem um desafio, a gente... Isso sem pensar nessa história toda de mundo psíquico, mas simplesmente num pensamento. Você tem um desafio, antes de resolver, você já está lá colocando as caraminholas, né? Hoje em dia, eu passo um pano branco. Eu penso assim, uma borracha. Não, espera aí, é alinhar com a presença, porque antes de qualquer coisa, isso vai acontecer assim, 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 já comandado pela minha presença, e não pela minha personalidade ego, que está aqui vendo, ai, que vai acontecer isso. A gente vai adiantando, né? Negativamente, tudo que pode acontecer lá na frente. Não é isso? É só comigo que acontece. Não, acho que é isso mesmo. A gente, na verdade, age muitas vezes
precipitadamente. atuando, o nosso inconsciente atuando, fruto de experiências, né? Mas, à medida em que a gente vai se alinhando com a presença, a gente vai fazendo as correções imediatamente, como você falou, né? Assumindo a sua Porque é própria... muito fácil, né? É muito fácil você se deixar enveredar, né? Pelo negativo, né? Primeiro. Então, o orai e vigiar sempre, o tempo todo, que a gente tem que estar ligado, né? Quem mais se voluntaria para começar a leitura? Às vezes, a influência é bastante astuciosa. Alguém se voluntaria? Soraya, por exemplo? Não? Nelson? Posso ler? Ok. Às vezes, a influência é bastante astuciosa, a ponto de ocultar essa particularidade ao mundo exterior por muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a parte mais pungente desta situação, aparentemente oculta, mas como se apresenta do ponto de vista exterior. Nas esferas espirituais, existem almas grandiosas e belas que descem voluntariamente a este plano, a fim de ajudar, por meio de suas radiações, a romper a influência de tais criaturas sobre a humanidade. Esses voluntários tanto podem ser masculinos como femininos. Mais frequentemente, porém, são femininos. Isso explica por que belas almas em encarnação feminina se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nesta condição psíquica a fim de libertá-las. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio antes de dar esse passo evocasse o Deus interior dizendo: se este casamento tem por base um desejo passional que não se realize, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora a parte essencial de tudo isso, aqueles que por seus próprios esforços ou por intermédio de ensinamentos que lhes são ministrados, chegarem a compreender com exatidão o que significa a poderosa presença eu sou. Poderosa presença eu sou. O verdadeiro ser de cada um, apanhando-se seriamente nele, nunca mais serão arrastados a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo. Vamos dar uma paradinha para comentar aqui. Quer comentar alguma coisa, Jane? Lá em cima. Às vezes a influência é bastante astuciosa, ou seja, a ponto de ocultar essa particularidade ao mundo exterior por muito tempo, efetuando-se sua obra nefasta em segredo. O que você entende, Jane, com isso aqui? Preciso ler de novo. Vamos lá? Lê essa... Vai. Às vezes, a influência é bastante... Ele fala, consequentemente, essas almas renascem... Ainda vamos ao outro parágrafo. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou terceira encarnação, vêm a ser criaturas depravadas que encontrais em toda parte. Isso ele fala daquele mundo psíquico. Aí ele vem... Às vezes, a influência é bastante astuciosa, a ponto de ocultar essa particularidade, ou seja, qual é a particularidade? Eu acho que as paixões, tudo Sim. que a gente está vendo que falava-se do mundo psíquico, né? Ao mundo exterior por muito tempo, e vai efetuando essa obra nefasta em segredo, quer dizer, sem que ninguém perceba, isso vai sendo... Até porque, Evelyn, eu acho que, assim, na verdade, esses conteúdos são conteúdos, assim, são seduções
que o próprio consciente da massa vibra, né? Se a gente olhar para o consciente coletivo, o inconsciente coletivo hoje, você está vibrando muito aliado a essas paixões, né? Mas foram criações, né? As paixões, as dualidades, né? Essas coisas Sim. que... Então, com certeza, Então, Mas... sutilmente você é enredado por aquilo, achando que é o correto, porque é como se fosse um consenso, um senso comum, né? E aí você sair desse enredamento, tirar esse véu para que você realmente acesse a verdadeira consciência ou a verdade, você precisa realmente fazer esse trabalho de O inconsciente autoburilamento. coletivo, acho que você foi no ponto, porque no parágrafo seguinte já vem assim: nas altas esferas espirituais existem almas grandiosas, belas, que descem voluntariamente para este plano para ajudar. Então é isso mais ou menos, né? É isso mesmo. Por meio de suas radiações, a romper a influência que tais criaturas, né, conseguem sobre a humanidade, sobre o inconsciente coletivo. E acabam seduzindo uma massa com a ilusão dessa sedução, né? E aí, colocando o véu da separatividade cada vez mais, né? Exatamente. A gente vai se... E aí a gente vai se enredando cada vez mais. Estou falando... e aí a gente precisa estar tomando consciência disso para sair desse véu de Maia, ou sair dessa consciência de massa, desse senso comum, para estar buscando essa verdade que está para além disso, né? Isso. Aí ele fala também do matrimônio. Isso explica porque belas almas em encarnação feminina se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nessa condição psíquica a fim de libertá-las. Ou seja, aqui já é uma libertação em termos de reencarnação, se encontraram em outra condição para, de repente, transmutar, né? O que foi em uma encarnação passada, paixão, num sentido bem negativo, da esfera psíquica, de repente, num casamento, numa futura encarnação, conseguem se libertar. Essa é a minha visão. Tá, vocês estão acompanhando? Alguém quer falar mais alguma coisa para complementar? Seria bom. Diga, Nelson, por favor. Não, acho que isso aqui, na minha visão, explica bem a reencarnação de uma pessoa, às vezes, na mesma família da encarnação anterior, para resgatar ou passar o ensinamento que seja necessário naquela encarnação, né? Muitas vezes se fala, a gente lê isso, né? Que muitas vezes a gente reencarna na mesma família. E talvez seja essa a explicação para você conseguir... Ou até mesmo uma pessoa que não era da família, mas ela se une àquela família com o objetivo de ensinar, às vezes, alguma coisa, né? Sim, com certeza. Trazer um ensinamento, um resgate, né? Não é isso? Perfeito. Outra coisa também interessante... queria falar uma coisa. Pode falar, por favor. Perdão. Por amor. Por amor. Diga. Essa questão de reencarnação, né, a questão da massa, né, dessas influências, né, da massa, de um todo, eu acho que também existe uma coisa chamada de obsessor encarnado, que geralmente essa influenciação, no espiritismo eles falam, né, porque é desencarnado com encarnado, mas existe de encarnado com encarnado, essa influência, né, que o encarnado recebe, né, que a gente aprende a trabalhar assim, retirando, orando, né? Por isso a gente trabalha com a chama azul e a chama violeta. Em todos os sentidos. Né? Eu acho que a Eunice colocou muito bem na partilha que ela fez sobre exatamente obsessão da eu ainda não vi, ela fez ontem. Pois é, que ela fala a conexão com São Germain. Que, na verdade, você é o seu próprio obsessor na medida em que você
está aliado a criações impuras. À medida em que você tem um pensamento imperfeito, um pensamento de crítica e julgamento, você está abrindo a porta para que você mesmo seja obsediado por essa própria sua criação. Né? Criação sua, né? Criação nossa. Sim, sua criação no sentido sua pessoa, né? E eu estou me colocando nisso também, né? Esse movimento não é um movimento seu, Sueli, é um movimento de todos os seres, todos nós. Exatamente isso. E o que a gente faz é que o trabalho da autoconsciência faz com que a gente perceba isso e saia desse padrão de autoobsessão. Né? Busque... Aquelas vozes lá dentro, né? As vozes dentro da cabeça. Sim, né? Busque outro tipo de criação através de pensamentos positivos ou de técnicas de purificação, né? É todo um processo que você faz para mudar esse padrão de autoobsessão no sentido de criações imperfeitas que você mesmo cria, né? Entendeu, Sueli? E que, na verdade, você acaba se associando a outros obsessores por frequência vibracional similar, né? Maravilha. Então, temos que ver essa parte aí. Ó, eu ainda não consegui ver, vou conseguir, com certeza, até amanhã, a Conexão com Saint Germain, que ela fez um programa maravilhoso, vale a pena ver mesmo. Bem lembrado. Depois, um pouquinho mais, nós ainda estamos, boa noite, Rita, nós ainda estamos na página 165, nós já lemos até 166, mas estamos discutindo aqui alguns parágrafos. Boa noite, queridas. O último parágrafo fala o casamento, fala também do casamento de pessoas que, de repente, deveriam invocar o Deus interior, né? Se o casamento tem por base um desejo passional, que não se realize. Isso é bem, bem útil, né? Porque vai trazer, muitas vezes, desgraças, sofrimentos, enfim. E, por último, entrar na presença eu sou, o verdadeiro ser de cada um, apoiando-se nele, nunca mais sendo arrastado a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo. Bem, vamos continuar? Os períodos de guerra, vamos continuar? Quem que se voluntaria? Rita? Não, acabou de chegar, está respirando. Leila, por favor. Os períodos de guerra, mais do que quaisquer outros, expõem os indivíduos a esse plano psíquico. Como consequência, tem sido observado que, após os conflitos bélicos, há sempre maior expansão de paixões incontroláveis do que em qualquer outra época. O conhecimento do plano psíquico, em especial, não deve causar temor a ninguém. Se os discípulos perceberem que o estão atravessando, devem instantaneamente ficar conscientes de que eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. E imediatamente encontrarão força para enfrentar seja o que for que apareça e prosseguir serena e determinadamente. Destemidamente, sem medo. Destemidamente, perdão. Jesus... Desculpe. Eu acho que nós retornamos, porque a gente já estava na página 167. Eu acho que a gente retornou, mas eu acho que tudo tem um motivo, né? Repetindo essa partilha, esse estudo, né? Porque talvez esse estudo seja um estudo bastante polêmico, e quanto a gente está precisando olhar para isso, né?
para as nossas autocriações e para como a gente pode estar se fortalecendo e saindo desses aprisionamentos, mas eu acho que a gente estava na página 167, pelo menos aqui. 667? 167 no último parágrafo, não sei se confere com vocês. Só que eu faltei a página, a aula passada. Diga, Nelson, é isso mesmo? Vamos a ler esse penúltimo, amados discípulos, realmente. Mas como vocês, às vezes, retornam para fixar uma ideia, um pensamento, tá... Vamos só ler esse úlimo parágrafo aqui que fala de Jesus, depois a gente volta passa direto para... O que vocês acham? Parte direto para 167. Tanto é que eu falei com vocês no privado lá, que a astrologia, que para mim estava aqui. Não, lembra? Não, isso tá? a gente já tinha lido semana passada. Tá. Então vamos lá. Então, vou Sim, continuar por favor, esse último Leila. parágrafo. Jesus sugeriu que essa explanação fosse dada enquanto os discípulos estivessem sob a tríplice radiação. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Atualizando, sempre que falar o Pai, é Pai e Mãe, né? Atividade do Pai e Mãe, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Então, agora a gente vai para o último parágrafo da página 167, é isso? Nós já lemos isso tudo? Sim, sobre a astrologia. Tá. Isso, amados, certamente então, compreendemos. Lá. Pode ler, Jane? Pode. Uhum. Amados, certamente compreendereis que não podeis servir a dois senhores, nem ganhar vitória alguma antecipadamente. Por terdes livre-arbítrio, deveis escolher, se preferis o externo, esquecendo vossa invencível presença eu sou, ou então ainda o meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até chegar o tempo que elegerdes para regressar ao Deus Uno. Então, ele fala aí dessa sedução, mas que você tem livre-arbítrio para você servir ou a sua presença eu sou, né? E as criações perfeitas, ou você está se seduzindo e... Não dá para servir aos dois mestres, né? Sim, e ele diz que você ainda continuar como filho de Deus, sob a proteção dele, mas ele respeita a sua decisão, né? E aguarda. Se vós decidirdes por vossa presença eu sou, e nela permanecerdes, vossas lutas logo cessarão, e percebereis que estáis vos movendo nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde contemplareis o mundo externo com grande compaixão, nunca, porém, com a comiseração humana que sufocaria vosso próprio progresso. Isso nos recorda a antiga citação: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Esse reino de Deus é a grande presença eu sou, vossa única realidade, dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Quer comentar alguma coisa, Evelyn? Não, eu fico embevecida com esse... Isso tem muito a ver com Jesus, né? Isso nos recorda, procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Quer dizer, quando nós estamos realmente cientes, conscientes, e nos entregamos completamente em sentimento, pensamento, sentimento, palavras e atos, a nossa presença eu sou, tudo vem por acréscimo, né?
A paz que você fica à medida que você se entrega, se rende a esse poder dentro de você, tudo fica tão mais fácil. É só isso que eu teria que acrescentar. Eu Diga. acho, não, eu acho que é exatamente isso, porque na medida em que você se decide por isso, né, por essa harmonia, por essa paz, por essa conexão com a presença eu sou, na verdade, a sua vida se harmoniza, né? É, e, por conta disso você recebe as bênçãos, porque você está ressoando com a vibração das bênçãos, né? Então, você abriu a porta para que elas desçam, para que elas penetrem no seu mundo, né, na sua vida, né? Então, e quando a gente está seduzido ainda pelas criações das paixões, a gente vai promovendo criações, né, seduzidas por isso, imperfeitas, e a gente vai dar conta pela lei da atração, você vai atraindo esse mesmo tipo de desarmonia. Atrai o que vibra, a gente Exatamente. atrai o que Então, à vibra. medida em que você decide pela harmonia, decide pela presença eu sou, Tudo se harmoniza. se harmoniza o que você recebe, né? Porque é o que você vibra, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Rita? Eu acho, gente, que é mais uma maneira de você não se preocupar com o futuro, né? É se alinhar, né? No presente, não viver nem no passado nem no futuro, é no presente. É um dia de cada vez, né? E assim, quando ele fala sobre estarmos alinhados, sair da nossa presença eu sou, não é de humildade, mas assim, que eu penso, é você sair da fofoca, você não continuar fazendo essas coisas erradas, que você sabe que está errado, e aí você sai realmente da sua presença. Mas desde o momento que você tem um coração íntegro, e sem maldade, sem mágoa, sem ressentimento, aí você vai realmente limpando, tirando a densidade, e aí a presença vai entrando automaticamente em sua vida, e você vai caminhando e as coisas vão se abrindo. É só isso. Eu entendi tudo isso. Eu acho que O é por aí. autoburilamento, é isso aí. Isso, É o é o autoburilamento, é o tempo autoconhecimento, e aí é todo. o tempo todo você orar e Autoconhecimento vigiar. e usar esse conhecimento. Então, você viu Você que está ali, tropeçou, está aí. né? Você não tem Né? necessidade de você continuar. É só você querer. Se você está ali no meio de uma fofoca, você está atraindo o quê? A fofoca. Maledicência atrai maledicência, é isso aí. Entendeu? Então, eu acho que é mais assim, a gente perceber aonde está o erro. Se a gente continuar persistindo no erro, porque a gente se preocupa muito. A gente, por exemplo, tem uma conta para pagar. Vamos pensar assim. Aí a gente começa a pensar como a gente vai pagar aquela conta. A gente tem que saber que aquilo não vai cair do céu. Mas, claro, se você está íntegra, se você está fazendo o seu trabalho, se você está ali, vai tudo se resolver, e de uma hora para outra tudo se resolve. Então, eu acredito que isso acontece comigo. Quando eu penso como vai ser, e aí aquilo vai, de uma hora tudo se resolve. Então, eu acho que você tem que estar junto ali, alinhado, sim, com a presença é essa. E perceber que Deus, né, que o nosso Criador, o universo, que não sei como cada um chama, está ali contigo. Né? A sua integridade, ser íntegra com você mesmo. E aí tudo se alinha. Isso aí, né? Selma, gratidão pela sua partilha, é a sua experiência. Eu só teria uma coisinha a dizer, que nós estamos tentando sempre atualizar o nosso vocabulário. Nós já não dizemos erro. Lembra que a gente atualiza os sim, decretos? São experiências, porque a presença divina não tem problemas, tem desafio e não erra. Oportunidades, e não erra, ela tem experiências, né? Isso para mim, olha, é o supra-sumo. Eu falei isso semana retrasada, né, conversando com amigos, aí estavam falando sobre problemas, e eu falei, gente, olha, eu não tenho erros, eu tenho oportunidades. Agora eu aprendi isso. E até eu agora esqueci, botei essa, né? Mas é porque a gente é falho mesmo, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos em evolução. É o tempo todo. Então... Aí a gente vê, né, Selma, como desses pequenos detalhes
ficaram Como muitas muda, né? coisas cristalizadas, e aí para a gente mudar o padrão desse pequeno Isso. detalhe que faz toda a diferença, né? Faz, A Faz gente toda a vê como é diferença. que é importante orar e vigiar o tempo todo, né? Porque, claro, que a gente ainda vai ter Ah, experiências para viver, sim, né? Mas à medida em que a gente vai adentrando, né? esse movimento, né? Que de entendimento, de consciência, a gente vai conseguindo também fazer as correções mais sim. rapidamente, né? E aí a gente vai saindo desse aprisionamento. Dessa Porque a sintonia. questão não é que esse movimento não haja, porque nós estamos no mundo dual, Ah, sim. vivemos nele. Então, é importante que a gente tenha atenção para fazer a autocorreção imediatamente, na medida em que a Isso. gente sabe que uma experiência veio para te reforçar e para te colocar atenção, né? Nesse novo olhar, né? Eu gosto muito de uma pessoa chamada Roberto Crema, é um filósofo, e Aham, ele diz que mudar o mundo é mudar o olhar. sim. Então, é isso aí. Vamos Eu tenho, eu Depende do tenho, eu, olhar, com certeza, maravilhoso. isso é Mudar o tudo, é mundo, vou olhar com os anotar. olhos bons, né, É gente? isso aí. É olhar com os olhos bons. Tudo que a gente passa, a gente tem que tirar, olhar um olho bom e ver o que a gente tira de aprendizado e o que é, por que nós passamos por isso. Alguma Então, coisa tem, né? Selma, eu teria uma coisa a te dizer. Você vê que você agora, quando você está no grupo de amigos conversando e falando isso, você já muda o olhar daquela pessoa ou Sim, daquele sim, grupo. sim, sim, Então, sim, sim, à sim. medida que eu sou Até elevada, essa toda a vida semana, elevada, é, é, né? eles, quando eu falei isso, que eles estavam falando, porque eu sou pobre, eu falei, não, eu não sou pobre, não, gente. Eu também, eu sou rica de todas as coisas, eu não sou pobre. Pobre, se você acha que você é pobre, isso é problema seu. Agora, aí ele virou para mim e falou, então você está desconstruindo. Eu falei, sim, você tem que desconstruir para você ter uma visão melhor, né? Uma visão ampla das coisas. Senão você só vê o ruim do todo, e aí é onde a gente entra na vibração do negativo e tudo aquilo que você pensa mais. Quando você atua dentro do problema, você só quer o problema e não na solução, você geralmente atrai mais o negativo, mais daquilo para você. E Porque, na aí tudo se verdade, complica. também, Selma, essa questão de pobreza ou riqueza, no caso, Isso, é consciência. Porque tem isso. muitas pessoas que têm muito dinheiro na sua E conta, são pobres, mas né? têm uma consciência de escassez, por isso vivem querendo Sim. aumentar, né? Então, assim, Daí eu comentei com isso isso é uma justamente uma consciência. pessoa que não tinha necessidade de falar que ele era pobre. Ele tem uma situação. E assim, bom, a necessidade de dizer que é pobre. Eu falei, bom, se você acha que você é pobre, eu não me sinto pobre. Isso eu me sinto rica. Eu tenho claro, não sou milionária, mas eu tenho, né? Então, acho que quando a gente tem a consciência daquilo, tudo que a gente vibra, de tudo que a gente pensa, do que você fala, como você falou, né? Conforme nós vamos falando, nossos erros, né? São as nossas oportunidades, e a gente vai mudando a sintonia, tudo vai se encaixando. E aí vai acontecendo. Né? Estou te dizendo, Eu acho essa que máxima dos mestres que diz, à medida que eu sou levada, no início desse estudo eu ficava pensando, é mesmo? Será que é? Como não, é? quando eu À comecei o medida estudo, que eu eu sou fiquei muito. elevada, toda a vida é Eu elevada pensei comigo. muito. Quando eu Hã? comecei a estudar com vocês, eu pensei muito sobre cada palavra que cada um ia dizendo. Falei, gente, mas aí caía a ficha, né? Não, aí não Vai é mais abrindo. ficha, é um download, né? Agora a É gente faz isso aí. download. Vai abrindo aqui, Selma, Pois vai é, abrindo aqui, vai. A né? gente vai tendo Então, consciência, vai é expandindo, isso. e é muito bom, é muito legal. Na medida. E assim, eu procuro pegar muito, e assim, tudo que vocês postam em partilha, né? Eu sempre printo, porque eu ainda não tenho os livros, e eu ali, e tudo que é colocado no Instagram, eu copio, porque dali eu vou estudando, eu vou entendendo, e vou jogando para outros livros, e vou, né, seguindo. E está Vai dando fazendo certo. seu estudo, Mas, né? Ótimo. enquanto eu não estou conseguindo ainda comprar, eu vou comprar, eu sei que eu vou comprar. Isso aí, com certeza Né? vai. Vou Bom, sim, vou que sim. maravilha. Gratidão, Selma.
Alguém mais quer compartilhar suas experiências e essas percepções com a leitura? Isso é tão bom, gente, enriquece tanto a compreensão de Então, cada um, né? Fala, Rita. o que eu sinto, né, é que, por tudo que foi falado, né, mas é só para destacar que o que eu sinto, assim, o que eu percebo, é que quanto mais a gente abre, né, quanto mais a gente abre o coração e quanto mais a gente traz, né, a presença e deixa ela passar, né, minha amada presença divina, eu sou, passa na frente, a sensação é que as transformações elas crescem exponencialmente. É o que diz aqui, ó, todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Aí você começa justamente o outro lado, né? Que é o lado da energia positiva, da energia de você estar sempre criando, né? E aí você começa a perceber o quanto as palavras são importantes, né? Como você falou, Evelyn, parece simples, mas não é muito poderoso, né? É simples e muito poderoso, porque você vai construindo, né? As forças criativas do universo estão aí, os mestres, né, da fraternidade branca, em todos os níveis, estão só esperando que nós autorizemos, né, por conta do nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais, eu sinto isso, assim, é muito forte, né? Quanto mais a gente abre o olhar, né, para isso, o que é um trabalho, né, quanto mais a gente aproveita a oportunidade, maior é a velocidade, né, de transformação, a harmonia, né, a harmonização, né, do nosso ser e do nosso mundo é assim, é exponencial. Rita, você quer ler agora? Não é estranho, é logo depois disso que você acabou de falar. Não é estranho, amados discípulos, que se possa vaguear tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a presença mestra de luz, a presença eu sou, caminha sempre ao nosso lado, à espera que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas dádivas de perfeição em todas as manifestações externas. Tal é o vosso privilégio, amados meus. Deus, tão Conquanto, lindo. conquanto me entristeça por alguns não terem sentido a real importância de sua presença eu sou e ainda se esforcem pelas externas, pelas coisas externas. Desculpa, e ainda sim, estava certo. E ainda se esforcem pelas coisas externas. Limito-me a esperar, envolvendo-os no meu amor, porque eles têm livre-arbítrio. Talvez seja eu um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, quisera ajudá-los e prendê-los no meu abraço, até que pudessem compreender toda a importância de sua própria presença eu sou. Entretanto, isto não me é permitido, porque sei muito bem que todos os que têm qualquer desejo de buscar a exterioridade devem fazê-lo até que não sintam mais essa necessidade. É o que a gente tinha acabado de falar, o livre-arbítrio, que ele fica esperando, né? Eles ficam esperando por isso. Sim. Os discípulos devem compreender que não podem dividir sua atenção entre a presença eu sou e as coisas externas. Uma casa dividida contra si mesma, cedo ou tarde, cairá. Toda grandeza depende da presença eu sou, e é ela quem governa, ou deveria governar a forma. Nela está toda a força, valor e poder. Se esses abençoados discípulos pudessem, ao menos, compreender plenamente
que grande privilégio permanece à sua disposição e como, em tempo relativamente curto, poderiam libertar-se de toda limitação. Eu acho que aí, Evelyn, a gente podia Sim. acrescentar uma questão que eu acho que, às vezes, né, eu acho que é importante a gente atentar que quando eles estão falando isso, né, eles não estão dizendo que a gente não deva considerar como importante o nosso mundo material, a nossa sobrevivência, a nossa abundância, né? Mas que a gente não deva colocar isso como a prioridade. Mas isso vem porque estamos conectados, porque estamos exercendo a nossa missão de vida. Então, se você está alinhado ao seu propósito, por exemplo, dentro da sua perspectiva de trabalho, né, você, por consequência, vai te trazer um retorno financeiro para que você consiga ter a abundância na sua vida. Mas que você não deve colocar isso como a prioridade em si, ganhar dinheiro como a prioridade, mas ela vem como consequência, né? Então, acho que é importante a gente Maravilhoso, atentar Jane. que a gente não está desprestigiando a questão de estarmos encarnados no mundo material e que precisamos estar exercendo funções que nos deem nosso pão de cada dia, né? Precisamos estar atentos a isso, né? Mas que isso não deve ser, né, o que nos deve orientar, a nossa orientação deve ser seguir o nosso propósito, né? O seu propósito, à medida que você segue o seu propósito, está alinhado à sua presença, as coisas, como no outro parágrafo falou, vêm por acréscimo, porque você se abriu para aquilo, você está alinhada, você está fazendo o que você veio fazer, né? Então, eu só acho que era importante a gente atentar por essa questão, né? Tá certo. Todo O mundo que eles... entendeu. Conclua, Eu sei por que, favor, eu sei por amor. que provavelmente todo mundo entendeu desse jeito, mas eu acho que a gente reforça Reforça. né? Reforça. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui. Nós estar nesse mundo sem pertencer a ele, ou seja, né, valorizar tudo que a gente ganha no material em função de trilharmos o nosso plano divino, mas lembrando que o guru da era de Aquário é a presença eu sou de cada um, né? Então, por isso, a importância de você olhar para dentro, né? Buscar esse seu guru, que é a presença eu sou, e tudo será dado como acréscimo, não deixando de dar importância, claro, à sua vida, aí, seu profissional, etc. e tal, mas não se deixar levar pelo material, né, Jane? Não se deixar seduzir pelo Seduzir. material. Seduzir. Né? Que ele está falando exatamente das paixões, né? Se a paixão não deixar que a sedução de ganhar dinheiro, quer dizer, essa coisa de ter, né? De ter seja mais importante do que o ser. Se desvie do seu caminho, do seu propósito. E te desvie do né? caminho, do seu propósito. É lá aquele pedaço da cobra. Ele fala do veneno, que a gente acaba se picando como nosso próprio veneno. É isso. Da cobra, lá no outro parágrafo, na outra página. Isso, está certo. A Jane colocou como uma coisa externa. Mas tudo bem, a gente se pica com o próprio veneno também, né, Jane? O nosso veneno aqui, ó. Pois é, a gente do pensamento. Do pensamento é o veneno já, né? Isso aí, gente. Foi maravilhoso. Faltam 4 minutos. Vamos dar um tempinho para poder a gente tomar nossa água e nos organizarmos. A nossa partilha hoje é maravilhosa, porque